Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo 12 até o final do capítulo. Filipenses, capítulo 3, de 12 até o final do capítulo. Leiamos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, nós te louvamos, ó Deus, bendizemos o teu nome, Senhor, por mais este dia, por podermos, ó Deus, neste dia, mesmo, ó Pai, em nossos lares, mas podermos abrir a nossa Bíblia, podermos abrir a tua palavra, podermos, ó Deus, meditar na tua lei, podermos ouvir a tua voz que nos fala. E nós te louvamos, ó Deus, por este privilégio, mesmo que, ó Deus, ansiando, ó Pai, desejando que o quanto antes nós possamos retornar, ó Deus, ao ajuntamento dos santos, ao culto solene, à congregação do teu povo. Sabemos, ó Deus, que ainda distantes podemos nos alegrar em termos a tua palavra, em saber, ó Deus, que ela é viva e eficaz, e que teu Espírito, ó Deus, fala conosco, que desfrutamos, ó Deus, por intermédio de Jesus Cristo, de um novo e vivo caminho, que podemos louvar-te, podemos levantar o nosso clamor a ti, podemos abrir a tua santa lei, sermos edificados pela tua palavra, mesmo, ó Deus, que estejamos impedidos de estar congregados. O Senhor se faz presente no nosso meio, por isso nós nos alegramos, ó Deus, e te suplicamos, ó Pai querido, que o Senhor venha falar aos nossos corações pela tua palavra, e que a tua voz se faça ouvir no nosso meio, e que ela seja, ó Deus, um benefício às nossas almas, que possamos, ó Deus, ser transformados, alimentados, incentivados, corrigidos, ó Deus, exortados, e que ela alcance os seus efeitos em nossas vidas, e possamos, ó Deus, te glorificar e frutificar, ó Deus, dando assim testemunho, ó Pai, de que o Senhor de fato não apenas vive em nós, mas também governa os nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, nestes dias de sequidão, ó Deus, de aridez, onde as pessoas têm se distanciado de Ti, têm sido sufocadas, ó Deus, pelos seus próprios problemas. Que o Senhor, ó Deus, seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nos dias
de tribulação. É o que nós te pedimos, ó Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, estamos aí chegando à última parte do capítulo de número 3 e é preciso que nós façamos uma breve recapitulação do que nós vimos no início do capítulo. O apóstolo Paulo, como sempre faz em suas cartas, ele dedica parte da sua carta também à defesa da doutrina, e também esta defesa sendo feita por meio de uma denúncia da falsa doutrina e dos falsos mestres. Na parte que nós vimos na semana passada, ele vai denunciar a ideia dos judaizantes, que era a ideia da circuncisão como sendo algo necessário à fé. E o apóstolo Paulo, ele passa a mencionar as suas características enquanto judeu, como ele havia nascido e sendo descendente da tribo de Benjamim, sendo criado ali com o mais alto rigor dentro do judaísmo e tendo tudo o que aqueles judaizantes nem tinham, ele tinha mais do que eles, mas mesmo assim ele vai demonstrar que estas coisas que ele tinha antes de conhecer a glória de Cristo, hoje ele as considera como sendo algo sem valor, que não tem importância. E agora ele não se alegra na esperança de uma salvação obtida por mérito ou por causa da obediência da lei, mas pela salvação que é obtida mediante a fé. E é nisto que ele se gloria. Tá? Por que é importante lembrarmos disto? Porque agora ele vai dar continuidade no argumento. Ele não vive mais apegado a estas coisas que o judaísmo amava e considerava importante e útil para a salvação, e ele vive agora pela fé em Cristo Jesus. Só que, curiosamente, o que acontece quando nós somos confrontados com esta mensagem, de que a salvação ela não está firmada nas obras da lei ou no cumprimento de cerimônias, de ritos como a circuncisão ou quaisquer outros ritos cerimoniais, e tão somente pela graça mediante a fé, o comportamento que, de certa forma, em grande parte toma alguns cristãos é de que, ora, se nós somos salvos pela graça e pela obra de Cristo, então nós não precisamos fazer nada, não precisamos de nenhum esforço, de nenhum empenho, não precisamos de nada, somos perfeitos. Tem até um vídeo de não sei se você viu, saiu essa semana um compilado com as 10 piores heresias modernas, e o nome da moça, acho que é Priscila, era aquela que apresentava o Bom Dia e Companhia. Ela vai dizer que nós somos santos e perfeitos porque Deus é santo e perfeito, e nós não somos pecadores, nós somos perfeitos como Deus é perfeito. E há um erro nisto. Nós somos justificados mediante a fé, sim, nós fomos perdoados, nós somos santos, sim, de fato. Mas não que nós não cometamos pecado, ou não que a nossa velha natureza ainda não nos importune, não que não seja necessário a nós empenho, esforço, uma luta, uma batalha que é travada. O apóstolo Paulo ele vai nos afirmar por vezes, que de fato nós precisamos mortificar a carne, nós precisamos lutar contra a nossa natureza caída, e ele vai dar testemunho desta luta. Então, o que ele fala sobre a sua salvação e a sua esperança mediante a fé e não mediante as cerimônias, ele vai continuar tratando deste assunto a partir do versículo 12. E perceba o que ele vai nos falar. Ora, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele foi chamado por Cristo para o apostolado, para ser um servo seu, e entendemos que ele foi justificado. Mas veja a percepção que o apóstolo Paulo tem acerca de si mesmo.
da necessidade de buscar ainda o aperfeiçoamento. Ora, nós temos um modelo ideal, né? Nós temos aí um alvo a seguir, um objetivo, nós temos a quem imitar, e nós temos um padrão elevadíssimo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos chegar à medida dele, à estatura dele, à perfeita varonilidade que é encontrada nele. Então, nesta vida, embora nós possamos admitir que somos justificados pela fé e que somos aceitos pelo Pai por causa de Cristo, nós jamais poderemos cruzar os nossos braços e considerar que na vida cristã nós chegamos a um ponto que nós chegamos ao platô, ao pico, ao ápice. Agora eu cheguei a um ponto que eu sou tão... Olha, eu lembrei de outra das heresias, eu acho que essa é a de número 9 no vídeo que saiu essa semana sobre heresias. Eu esqueci o nome de um pastorzinho jovem. Ele vai dizer que ele se sente tão justo que ele não se sente inferior a Deus. Não é? Esse tipo de baboseira que tem ocupado a mente das pessoas vão de contrário ao que diz as Escrituras. O apóstolo Paulo, perceba, ele viu o próprio Cristo glorificado, ele foi chamado por ele. Não é? Ele tem dedicado a sua vida inteira, é um dos grandes plantadores de igreja do Novo Testamento, um homem extremamente usado por Deus, inclusive na escrita do Novo Testamento, um homem que poderia se gloriar certamente, tanto pelo seu passado judaico, como ele diz que era de alto nível, mas isso ele considerava nada, mas na sua nova vida ele poderia encher o seu coração, ter o seu ego carregado de orgulho, ser o bambambam do Novo Testamento, o maior entre os apóstolos. Ele podia ser aí furtado pela vanglória, mas não. Ele não se julga alguém que chegou ao ápice, que está ali em um nível de santidade que agora não tem mais para onde ir, já está quase entrando na porta dos céus. Não. Ele sabe que não alcançou a perfeição. Ele vai reforçar isso no versículo 13, ele vai dizer: ora, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado. Ele tem esta consciência de que ele não alcançou a perfeição. Mas ele vai afirmar no versículo 13: uma coisa faço. Perceba que a humildade verdadeira no apóstolo Paulo em reconhecer que tem os seus pés de barro, que não é um homem perfeito, que ainda há algo que melhorar, mas ele também é dedicado na busca desta perfeição. Ele vai falar isso em outro momento: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele tem um referencial que é Cristo. Então, enquanto houver vida, há muito o que fazer, há muito o que melhorar, há muito o que aprender, há muito em que conhecer a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu Santo Espírito, para que de fato nós sejamos cada vez mais moldados à imagem e semelhança dele. E como é que nós fazemos isso? Perceba o exemplo do apóstolo Paulo. Uma coisa ele faz. Que coisa é essa? Ele vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. O que ele está falando? Deixando para trás as coisas que já passaram, não é? Não sei se você já ouviu, tem eu acredito que seja de fato de tom humorístico, mas um testemunho de um rapaz, e ele vai falar que quando ele não conhecia Jesus, ele bebia isso, ele bebia aquilo, ele fumava aquilo outro, e no final do testemunho, ele fala num tom jocoso mesmo, de piada, ele vai dizer: oh, que saudade daquele tempo bom. Né? Curiosamente, há entre os irmãos, entre as pessoas que congregam, muitas pessoas que guardam certo saudosismo das coisas que vivenciaram no mundo, que o mundo oferecia, não é? E você percebe, é nítido no comportamento dessas pessoas a falta de firmeza na sua fé. Eles estão caminhando em um ambiente com algumas pessoas, essas pessoas vão para a igreja, eles vão para a igreja. Essas pessoas se vestem de uma forma, elas se vestem da mesma forma. Mas basta um distanciamento, mudou de cidade, fugiu daquele círculo familiar que
passa a vestir-se como as pessoas do mundo, a frequentar os ambientes do mundo, a encontrar a sua alegria da mesma forma que o mundo se alegra. Há muitas e muitas pessoas que podem ter os seus pés uma vez por semana dentro dos templos, mas o coração está distante da lei de Deus. O coração ama o que o mundo oferece, o coração ama os prazeres que o mundo oferece, o coração ama a luxúria, o coração ama as bebedices, a gula, o coração ama os prazeres que a carne oferece. O mundo oferece conforto, oferece segurança, estabilidade, tudo o que o dinheiro oferece. E há muitas pessoas que têm os seus pés dentro dos templos, mas os seus corações, eles ainda estão no mundo. Paulo, ele faz uma coisa, tem algo que ele faz na sua vida, um empenho que ele tem na sua vida, é deixar para trás as coisas que passaram, as coisas que nós outrora amamos, outrora praticamos, as coisas que outrora nos escravizaram, elas estão para trás. Nós seguimos adiante, tendo um alvo a seguir, tendo um caminho proposto, tendo uma corrida para ser percorrida, um caminho para ser seguido. Nós temos uma transformação para ser buscada, uma santificação para ser ali, de certa forma, aplicada às nossas vidas, aos nossos corações. Nós temos, sim, coisas à nossa frente. Nós temos a eternidade à nossa frente, nós temos a promessa do Senhor Jesus Cristo à nossa frente, nós temos o Evangelho, a necessidade de anunciá-lo, a expansão do reino de Deus. Nós temos muito à nossa frente. Isso não significa, meus irmãos, que as coisas temporais elas não têm importância, não têm significado. Elas têm sim, mas elas precisam ser organizadas para a glória de Deus. Elas precisam ser dispostas com o fim do nosso progresso na fé, do nosso amadurecimento. Elas precisam ser dispostas de forma que Deus seja glorificado. Imagine só, né, quanta... o pastor Hernandes ele vai falar sobre este empenho, né? O apóstolo Paulo diz que uma coisa só ele busca, e ele vai fazer uma comparação a respeito dos homens dos nossos dias e de como eles se dedicam por algumas coisas, né? Você sabe, né, se alguém quer fazer, por exemplo, ou cursar medicina, ele tem que abrir mão de muitas coisas, da sua juventude, do tempo, dos amigos, do lazer. Quando você vai fazer um concurso da Polícia Federal, ou do Exército, ou de qualquer coisa, um concurso público, você precisa abrir mão, você precisa dedicar tempo. Muitas pessoas se trancam em seus quartos. E ele fala, o pastor Hernandes fala, que se os crentes eles se dedicassem ao Senhor como se dedicam para as coisas desta vida, a igreja sofreria uma revolução. É terrível imaginar que de fato nós temos ocupado os nossos corações com tantas coisas, e coisas essas que não produzem tesouros para a eternidade, e que nós não pensamos e não buscamos a glória de Deus na maior parte das coisas, ou nas coisas com as quais nós gastamos a maior parte do nosso tempo. O apóstolo Paulo era um missionário que dedicou a sua vida à igreja. Ah, pastor, eu não sou missionário, as igrejas não me enviam sustento e eu preciso trabalhar, de fato. Mas faça do seu trabalho o seu ministério. Glorifique a Deus no seu trabalho. Faça o melhor para a glória de Deus. Trabalhe como para o Senhor e não com os homens. Seja justo, cobre um preço justo, faça um trabalho honesto, glorifique a Deus. Dê testemunho do Evangelho nas pequenas coisas que você faz. E sim, e fale também. Não se esconda. E não deixe que o seu trabalho torne-se o seu Senhor, mas glorifique ao seu Senhor por meio do seu trabalho. Siga para as coisas que estão adiante. Abandone as coisas que ficaram para trás. Faça como o apóstolo Paulo, versículo 14, ele vai dizer: prossigo
para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos que somos perfeitos tenhamos este sentimento. Ora, este sentimento que o apóstolo Paulo tem é o sentimento que deve ser compartilhado com todos os irmãos. E aqui ele chama os perfeitos. A ideia da palavra que é utilizada aqui, é traduzido como perfeitos, é uma ideia de maturidade, é uma ideia de certa experiência. Então, todos nós que somos, de certa forma, maduros ou que fomos salvos de fato e gozamos da fé, precisamos ter este mesmo sentimento, que há o que melhorar, há o que fazer, há o que prosseguir. Nós, cristãos, não podemos viver estagnados. Não é? Se tem algo que é um problema na vida da igreja, são irmãos que entra ano e sai ano, eles não amadurecem, eles causam os mesmos problemas, eles sofrem com as mesmas questões, as mesmas ansiedades, os mesmos problemas familiares, eles não buscam resolvê-los. Quando o pastor, o presbítero tomam conhecimento, eles se afastam, eles de alguma forma procuram ocultar os problemas e o tempo passa e os problemas são ignorados, eles não são tratados. Sempre que se pergunta, meu irmão, está tudo bem? A resposta está tudo ótimo, pastor, está tudo bem. Aí, na verdade, não está. É privado o trabalho daqueles que devem aconselhar e pastorear, mas nós não somos senhores das consciências dos irmãos. Nós precisamos ter esta mesma disposição de mente, este mesmo sentimento de que todos nós precisamos melhorar. Temos o que melhorar, temos o que aprender, temos o que evoluir, temos o que amadurecer, temos o que crescer na fé. Paulo vai dizer, ora, se porventura pensais de outro modo, isto Deus vos esclarecerá. É necessário que haja clareza na mente daqueles que acreditam que já estão, de certa forma, com a sua vida cristã concluída, sem ter mais o que fazer, sem ter mais o que acrescentar. Nós precisamos, de fato, meus irmãos, entender quem somos, saber da nossa estrutura e de como nós precisamos buscar a maturidade por meio de Cristo Jesus. Ora, se o apóstolo Paulo ele entende que não havia alcançado e dedica-se na busca desta perfeição, na imitação de Cristo, quanto mais nós, irmãos, precisamos andar de acordo com este conhecimento que nós recebemos do Senhor. A necessidade de sermos transformados pelo Evangelho e pela palavra de Cristo. Não há cristão perfeito, não há cristão, não há pastor impecável, não há. Todo aquele que está de pé deve cuidar para que não caia. Então, a humildade é uma característica de alguém que conhece a Deus. É a característica daquele que sabe a sua estrutura e que precisa confiar em Deus. Certo? E ele vai continuar no versículo 17, tratando novamente deste problema que estava no seio da igreja em Filipos, que é os falsos mestres. Veja o que ele vai dizer, irmãos. Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O apóstolo Paulo, ele vai apresentar aqui aos irmãos a sua própria vida como sendo um referencial. Nós sabemos que ele é um imitador de Cristo. Mas a beleza nesta afirmação, não apenas a respeito dele, mas a respeito de todos aqueles que pastoreavam a igreja, é que os irmãos precisavam imitá-los, distinguir entre os que se portavam como pastores da igreja e aqueles que não é? Veja, o versículo 18 há uma advertência que é seríssima. Ele vai dizer, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz
de Cristo. Observe o início do versículo. Muitos e andam entre nós, no meio da igreja. Nós sabemos que na igreja há tanto joio quanto trigo. O apóstolo Paulo vai chamar estes que estavam no meio da igreja e estavam ensinando uma falsa doutrina de inimigos da cruz de Cristo. Se nós entendermos que aqui ele está tratando do mesmo problema que ele trata no início do capítulo, estes que são inimigos da cruz de Cristo são aqueles que apresentavam um caminho de salvação que é baseado na circuncisão e na obediência da lei e na observância da lei. O apóstolo Paulo, ele diz que essas coisas não têm valor e agora ele fala sobre a sua salvação pela graça mediante a fé e a despeito dos judaizantes que criam que se tornaram perfeitos pela obediência da lei, o apóstolo Paulo, sabendo que não há salvação na lei e sendo salvo pela graça, ele reconhece que há imperfeição nele, Perceba o contraste. Aqueles que querem ser justificados pelas suas próprias obras, eles acabam defendendo em certa medida de que eles são perfeitos. E aqueles que são salvos mediante a fé, eles precisam ter convicção de que não são perfeitos e nem merecedores de salvação. Há essa distinção clara. O apóstolo Paulo vai descrever estes e vai inclusive dar o destino deles, mas há algumas características que ele apresenta no versículo 19. Primeira delas, na verdade eu vou fazer o versículo 19 de trás para frente, mas a primeira delas de trás para frente é que eles só se preocupam com as coisas terrenas. Estes líderes aos quais o apóstolo Paulo adverte aos irmãos, e perceba, ele diz até chorando, não é? Veja a seriedade que ele coloca na sua advertência. Não é apenas uma questão apologética da verdade contra a mentira, mas ele ama estes irmãos e sabe que se estes irmãos seguirem este falso ensinamento, não é apenas uma questão de eles não darem crédito ao apostolado de Paulo, mas eles estarão perdidos se seguirem estas palavras que causam, de fato, o distanciamento da cruz de Cristo. Se apegarem ao cerimonialismo vazio, o apóstolo Paulo não apenas ama a verdade, como ama estes irmãos aos quais ele escreve e apela, inclusive, em lágrimas, para que eles estejam atentos aos falsos ensinos que estão sendo disseminados no meio do povo de Deus. Estes que trazem o falso ensino, eles se preocupam apenas com coisas terrenas. O que é isto? Hoje, nos nossos dias, você conhece algum ministério, algum apóstolo, algum grande líder religioso que se preocupe apenas com coisas terrenas? São muitos, vestidos de terno e gravata, falando o nome de Jesus, orando, abrindo as suas Bíblias, mas a única coisa em torno da qual gira os seus ministérios é coisas materiais. Faça uma campanha disso, uma campanha daquilo, você vai ganhar aquilo outro. Tem um pastor que é evangélico, tornou-se ali famoso, reconhecido no meio político e era um ótimo pregador há algum tempo atrás, mas ele se apegou com uma doutrina de que se você quer colher dinheiro, você precisa semear dinheiro. E você precisa fazer ofertas à igreja para que Deus então abra as portas e te abençoe. Este não é um ensino bíblico. Nós cremos sim na prática dos dízimos e das ofertas, mas nós não barganhamos com Deus. A fidelidade em contribuir é prova do nosso amor e da nossa gratidão ao Senhor. Nós não estamos negociando. Igreja não é um investimento no qual você aplica um valor e espera obter lucros nisto. A igreja não é o lugar disto. Mas existem muitas denominações e muitos líderes religiosos que aparentemente a única coisa que lhes é importante é a prosperidade de ordem financeira. Você vai ser abençoado e eles trazem a pessoa, olha, fulano fez isso, veja o que aconteceu. Vai na frente da concessionária, tá vendo? Fulano de tal foi fiel no propósito, tá de carro novo. Não é isso o evangelho. Não é isso a vida cristã.
não se resume a estas coisas, vai muito além disto. E estes são inimigos da cruz de Cristo, mas a glória deles está na sua infâmia. As coisas que deveriam causar vergonha e constrangimento são as coisas nas quais eles se gloriam. Eles contam vantagem, eles se veem como sendo diferentes ou diferenciados porque praticam coisas que são infames e que deveriam constranger e não ser louvadas. Esta também é uma marca daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. E mais, o Deus deles é o seu ventre. A expressão pode tanto falar a respeito dos pecados de ordem de luxúria, que a gula, a satisfação do corpo, mas também pode ser aplicada àqueles que olham para o seu próprio umbigo, para o seu próprio ventre, ou que eles são o mais importante acima de tudo e de todos. O seu nome, a sua fama, o que quer que eles façam. E os seus seguidores são aqueles que estão continuamente preocupados na satisfação destes líderes e não na glória de Deus. Eles se tornaram pequenos deuses no meio do seu rebanho, que são venerados e por onde passam as pessoas seguem aos montes, que para ouvi-los as pessoas mobilizam caravanas, migram de lugares a lugares, tão somente para poder tirar uma foto com eles, para ouvi-los. Mas o culto, domingo, a escola bíblica, a igrejinha local, não causa nenhum tipo de afeição, infelizmente. Não é? Mas há aqui no versículo 19, no início do versículo 19, o apóstolo Paulo está afirmando que o destino destes, que são inimigos da cruz de Cristo, é a perdição. Estes são aqueles que vão dizer ao Senhor no último dia: Senhor, em teu nome fizemos isto e fizemos aquilo. E o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. O apóstolo Paulo, ele diz para os irmãos: imitem a nós, aqueles que procedem de acordo com o modelo que vocês têm visto em nós, mas acautelai-vos destes que estão no meio de vós e que buscam somente as coisas desta terra, que buscam somente o seu próprio bem, que buscam a glória em coisas que são vergonhosas. Tenham cautela com estes estão caminhando para a perdição. Certamente, se vocês o seguirem, também estarão caminhando com eles para a perdição. O apóstolo Paulo ele vai reforçar aqui o contraditório no que diz respeito a estes que amam as coisas desta terra. No versículo 20, ele vai dizer: a nossa pátria está nos céus. Nós não estamos buscando os bens desta terra, nós não estamos buscando os tesouros desta terra, nós deixamos para trás estas coisas e agora nós caminhamos e seguimos adiante, sabendo sim gerir, usar, glorificar a Deus por meio delas, mas não sendo escravizados por nenhuma delas, não vivendo em função delas, sendo libertos da escravidão que estas coisas trazem aos homens. Nós somos cidadãos dos céus, a nossa pátria está nos céus. Curioso ele afirmar isso para estes irmãos, né, que tinham um profundo senso de cidadania. Vocês não são cidadãos desta terra, não são cidadãos romanos, vocês são cidadãos dos céus. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Algo muito interessante nessa afirmação do apóstolo Paulo. O que é? Veja, ele vai dizer: nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo. É curioso porque a mensagem do Evangelho, ela apresenta a vinda de Cristo como um fato inevitável. Ele vem. E o que está intimamente ligado com esta doutrina, que Cristo vem, é exatamente a certeza de que todas as coisas que nós edificamos nesta terra, que são ligadas aos bens desta terra, elas têm um fim.
elas se encerrarão, elas são inúteis no que diz respeito à eternidade. Quando o Filho de Deus vier, é aquele que nós cremos, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Quando Ele vier nos buscar, as coisas pelas quais os homens têm se matado, eles têm destruído as suas famílias, eles têm buscado ardentemente, tudo isso perde o seu significado. E nós cremos em Cristo. Cremos que Ele vem. E juntamente com este credo está a certeza de que o nosso lugar não é aqui, a nossa pátria está nos céus. Ora, meus irmãos, eu volto a afirmar, as coisas que o Senhor nos deu nesta terra, Ele nos deu para que nós usemos para a sua glória, para que nós glorifiquemos o seu nome. Mas os nossos olhos e os nossos corações, eles precisam estar voltados para os céus, para o lugar de onde o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar, não é? Veja, o que ele vai falar no versículo 21, e é um aspecto mais doutrinário aqui. Ele vai dizer, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ele está falando aqui do novo corpo, que nós seremos glorificados. E é interessante porque o que nós teremos de bem ou de maior bem, inclusive além de estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, é que a nossa luta contra o pecado na nossa carne, ela se encerra. Nós receberemos um novo corpo, um corpo à semelhança do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, um corpo glorioso, não é? E isso deve ser o motivo da nossa esperança. Isso deve também motivar a nossa caminhada nesta terra, não é? Ora, cremos nisso porque o Senhor Jesus Cristo, Ele há de vir, Ele vem e vai transformar-nos, e tudo isso Ele vai realizar pela eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Quando Ele vier, tudo vai convergir nele. As coisas imperfeitas, elas serão desfeitas e o Senhor vai refazer. Nós vamos viver em novos céus e nova terra. E aí sim, a eternidade, o gozo, a paz. E aí sim, nós vamos desfrutar de perfeita paz eternamente. E aí sim, quando nós olhamos para as coisas que para trás ficaram e para as coisas que estão à nossa frente, que estão adiante de nós, certamente você pode fazer uma comparação entre elas. Onde mais ou onde é melhor investir? Nas coisas desta terra, que tem data marcada para o seu término? Ou, como diz o Senhor Jesus Cristo, devemos acumular tesouros nos céus, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba? Certamente, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está exortando aqui a esta igreja a importância que eles precisam dar, a seriedade com a qual eles precisam tratar o ensino apostólico, rejeitando o falso ensino, porque este falso ensino pode furtar deles a única certeza e esperança de salvação. Se eles rejeitam o evangelho de Cristo e apegam-se ao legalismo, eles estão abandonando a Cristo e tornando-se inimigos da cruz de Cristo. Então, meus irmãos, o falso ensino não é algo que deve ser tratado como algo de pouca importância. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. A simples contaminação desta mensagem, distorção desta mensagem, transforma esta mensagem, que é a mensagem de vida, em qualquer outra coisa, menos em uma mensagem de vida. Então, é sim algo de extrema importância. Aos irmãos fica o testemunho: imitem o apóstolo Paulo, não depositem a sua confiança nas coisas desta terra, tenham a certeza e depositem a sua esperança no poder de Cristo Jesus, na salvação mediante a fé, pela graça somente. Mas não considerem que pelo fato de terem sido salvos, não há o que fazer. Há muito o que fazer. Prosseguimos para o alvo, seguimos adiante, buscando o padrão de perfeição de Cristo Jesus, não para sermos salvos pela obediência,
mas porque fomos salvos, mas porque confiamos na palavra daquele que nos chamou da morte para a vida, das trevas para a luz. Então, meus irmãos, que fique esta mensagem firmada em nossos corações, a seriedade com a qual nós devemos tratar a vida cristã, em olharmos para nós mesmos e percebermos as nossas muitas debilidades, muitos pontos que nós precisamos tratar. Se você meditar sobre eles, você pode até ficar desanimado, mas nós temos a vida cristã para isso, para caminharmos, para sermos moldados, para, à medida que nós, em nos relacionando com o nosso Senhor no dia a dia, sejamos moldados por Ele, imitando a Ele, seguindo os seus passos. Certamente é um caminho que durará toda a nossa vida, até o dia que Ele vier e nos der um novo corpo. E aí sim a nossa luta se encerra contra o pecado e contra a carne. Mas é uma luta que exige empenho, esforço, dedicação, humildade. Nós não podemos deixar de lutar, deixar de caminhar. E no que diz respeito ao falso ensino, nós não podemos descuidar. Não podemos ignorar, O inimigo ele tem de forma sagaz e sedutora disseminado as suas mentiras. E é perceptível como membros e pessoas imaturas na fé, que não conhecem as Escrituras, elas são seduzidas pelas inúmeras mensagens que têm sido disseminadas, mas mensagens estas que destoam da verdade das Escrituras. Entenda isso, não é apenas uma questão de opinião, não é apenas uma questão de roupagem, um evangelho distorcido, pervertido, um evangelho que não está de acordo com as Escrituras, é algo abominável. O apóstolo Paulo vai dizer que se outra mensagem for pregada, mesmo que seja um anjo dos céus que a pregue, seja maldito. Precisamos tratar com profunda seriedade a mensagem do Evangelho, conhecermos esta mensagem e sermos amadurecidos e firmados nela, para que não sejamos facilmente dissuadidos da nossa fé, mas que tendo o nosso coração firmemente arraigado na palavra da verdade, nós saibamos tanto enfrentar as tribulações, mas também dar razão da nossa fé e anunciar esta fé viva e verdadeira, esta fé que salva, a fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque entendemos, ó Pai, que nela nós somos agraciados com a revelação do teu amor, que é oferecido a nós gratuitamente. E que o Senhor, ó Deus, envia o teu único Filho para padecer em nosso lugar. E nele, ó Deus, nós somos justificados. Pelo seu sacrifício, pela sua morte, nós fomos redimidos. Mas entendemos, ó Deus, também que nesta vida nós precisamos caminhar, prosseguir e, de certa forma, ó Deus, nós precisamos confirmar a nossa salvação. Não, ó Deus, que ela careça do nosso complemento, mas sim buscar, dia após dia, conhecermos a Cristo e fazê-lo conhecido no meio deste mundo mau. Certamente, ó Deus, é uma evidência de que de fato nascemos de novo. A busca pela santificação, o desejo contínuo, ó Deus, de aprender mais de Ti, de ser moldados à imagem do Senhor Jesus Cristo, podermos dar testemunho de fato de que nascemos de novo, de que amamos ao Senhor. E que, ó Deus, nós nunca nos vejamos preenchidos de uma sensação de autossuficiência, como se tivéssemos obtido o ápice da caminhada cristã. Ó Deus, somos tão pequeninos, tão pequena é a nossa fé. Quantas vezes nós falhamos, nós tropeçamos, nós pecamos contra Ti, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber as nossas muitas debilidades e a confiar somente no nosso Senhor Jesus Cristo. Confiar naquele, ó Deus, que de fato pôde satisfazer a justiça pela obediência,
naquele, ó Deus, que entregou-se em nosso favor, para que hoje nós desfrutássemos deste privilégio, que é estar na tua casa, ó Deus, que é ouvir a tua voz, que é aprender de ti, que é ser edificados pelo Espírito Santo que habita em nós. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Sustenta o teu povo, firma os nossos corações na tua verdade. É o que nós te pedimos, ó Pai bendito, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.